Oi, eu sou o Natanael E eu sou a Luara. e nós queremos te dar as boas-vindas ao podcast do Natanael e da Luara. Na verdade é em vídeo. Bom, alguns de vocês já nos acompanham no nosso canal no Instagram, então vocês viram que a gente Publicou. a gente se propôs a lançar esse podcast através de vídeo, falando um pouco a respeito da nossa experiência de ser um casal que trabalha juntos. A gente lançou uma caixinha de pergunta. Várias pessoas colocaram perguntas. Algumas pessoas eram robôs, mandaram só emojis. E isso é muito chato. Mas não tem problema, né? Tudo certo. E a gente vai começar agora o nosso podcast em formato de vídeo. Solta a trilha. Bom, na última semana, eu e a Luara estávamos trabalhando muito. Muito. Quando veio a pandemia, rapidamente contando pra vocês, alguns casamentos foram cancelados, outros foram remarcados para datas futuras, outros, como eu falei, foram cancelados e não foram remarcados ainda. A gente tá esperando uma posição melhor para poder remarcar. Mas, em contrapartida, a gente começou a fazer muito ensaio. Ensaio, quinta, sexta, sábado, domingo. Às vezes na Feriado, segunda, terça, quarta. tudo. E o que acabou acontecendo foi que a gente começou a fotografar muito. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sem parar. A gente, quinta-feira retrasada, teve uma quinta-feira aí, não sei quando é que você vai assistir o vídeo, mas há 2 semanas atrás do momento que a gente tá gravando esse vídeo, eu e a Luara, nós percebemos que a gente estava distante um do outro, mesmo estando dentro de casa. Dormindo junto, acordando junto, trabalhando junto, indo pro trabalho junto, trabalhando em casa junto. E a gente olhou um pro outro e a gente concluiu mutuamente que a gente estava extremamente distante um do outro e a gente precisava então puxar o freio de mão e dar um reset nessa situação, porque com uma deslizada dessa, o casamento pode às vezes ir por água abaixo. E é bem complicado quando tá dentro de uma casa e tu trabalha junto, porque muitas vezes se fundem os assuntos e se confundem, sabe? Então, às vezes a gente não consegue ter a sensibilidade de dividir a questão de trabalho e a questão de vida pessoal, entende? E daí foi tenso, assim, porque a gente tava em casa, daí a gente ia lá, tomava café e falava sobre serviço. Não que a gente não ame o que a gente faz, mas a gente precisa ter um equilíbrio. E o nosso trabalho tem muito a ver com a gente tá bem, pra então a gente poder servir as pessoas bem. Enquanto eu e a Laura tava conversando sobre as ideias desse vídeo, ela até me falou que, tipo, não é só a questão de ir lá e fotografar. Não é uma coisa mecânica que a gente faz. Eu e a Laura, a gente não trabalha assim. Não é tipo uma fábrica que a gente tem um método pra fazer as coisas, simplesmente faz e deu. Não. A gente precisa estar bem, precisa criar, e tudo isso envolve a gente estar bem primeiro aqui em casa. Sim, um com o outro, né? Exatamente. Tá bem na nossa raiz aqui, na nossa base, pra então poder estar bem junto com os casais que a gente atende. Exatamente, a fotografia, o nosso tipo de fotografia, ele é bem sobre isso, assim, é sobre a vibe massa do casamento, a vibe massa do pré-casamento. Se a gente não tiver legal em casa, assim, não legal de estar brigado, mas se a gente não tiver conectados, assim, a gente não consegue passar algo bom pros casais e não consegue aproveitar, enfim, pré-casamento, o casamento como deveria ser aproveitado. Ao longo do tempo, isso já aconteceu mais vezes. Essa não foi a primeira vez, mas essa foi a vez que a gente sentiu Mas A gente sentiu mais e sentiu uma necessidade de poder alertar outras pessoas. Exato. Porque eu tenho uma teoria, não significa que essa teoria seja certa, não significa que ela esteja errada, é apenas uma teoria minha que eu acredito, que é, quanto mais pessoas passam tempo juntos, mais elas descobrem os defeitos umas das outras. Você tem um amigo e você... Tanto quanto as qualidades, né? Você descobre tanto os defeitos quanto as qualidades. Você tem um amigo que, sei lá, toda quarta-feira você vê ele, ok? E que massa, toda quarta-feira você sai com ele, vocês comem junto e tudo muito massa, mas aí você começa a ver esse amigo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Ou seja, a chance de você descobrir mais coisas sobre essa pessoa, tanto coisas boas quanto coisas, defeitos que talvez
talvez não vão te agradar tanto, Sim, normal. ou talvez tu vai ter que relevar, a chance vai ser maior quando vocês têm mais oportunidades juntos. Muitos casais, os dois trabalham fora, então o homem vai para um lugar, a mulher vai para outro lugar, e eles só se veem praticamente à noite, jantando, ou às vezes se veem no café da manhã. E eu e a Luara, a gente se vê, tipo, no café da manhã, Todo o tempo. no café da tarde, no café da noite, no café do meio-dia. A gente se vê. Todo tempo, todo instante, todo momento. Tudo que a gente faz, na verdade, junto, né? A gente acorda de manhã, toma café junto, né? Eu venho fazer alguma coisa, eu vou fazer outra coisa, mas a gente tá sempre praticamente no mesmo ambiente. E tanto quanto estar junto durante o dia inteiro, a gente trabalha junto. Então, realmente, é junto final de semana, dia de semana, todo instante, todo momento. E, na verdade, isso é muito massa. Só que a gente precisa ter muito cuidado com isso pra não estar numa frequência desajustada, sabe? Como eu falei antes, ter essa questão do equilíbrio de estar junto, mas não ficar focado só em trabalho. Nessas últimas semanas, como a gente tava trabalhando muito, a gente tava com muitas coisas pra fazer, os nossos assuntos e aquilo que a gente tava fazendo junto era simplesmente trabalhar. Quando ia fazer os ensaios, enfim, chegava em casa, se alimentava, né? Normal, todo ser humano precisa se alimentar, né? E trabalhava no computador e sentava pra conversar. A gente tem que fazer isso de tal casal, a gente precisa mandar mensagem pra não sei quem, a gente precisa enviar fotos pra produção, álbum pra produção. E no fim virou um looping infinito só de assuntos de trabalho. E a gente tem que tomar muito cuidado porque isso distancia os casais. Se a gente ficar só nos assuntos de problemas ou assuntos de trabalho, a gente perde a conexão um com o outro. E isso é muito perigoso para um relacionamento. O relacionamento, ele precisa ter momentos sérios, precisa ter momentos que a gente fala sobre coisa séria, fala sobre trabalho, enfim. Mas a gente precisa muito mais do que isso, cultivar o amor um pelo outro. Fazer coisas que gostam juntos, seja dormir, seja ver filme, seja ver série, seja cozinhar junto. Precisa estar fazendo isso para cultivar o amor. Porque senão fica uma coisa só empresarial, né? Falando da questão de eu e Nathanael trabalhar junto, né? Fica só uma questão empresarial. A gente senta e fala sobre trabalho, levanta e fala sobre trabalho, vem pro computador e fala sobre trabalho, sai de casa e fala sobre trabalho. E na verdade o amor não é só isso, né? Ele é cultivado, então a gente precisa se esforçar, mesmo às vezes com muita coisa pra resolver, com muita coisa do trabalho pra resolver, a gente precisa se esforçar por amor ao outro. E amor é nada mais nada menos do que se doar, né? Exatamente. Só deixa eu pegar esse gancho do que a Luara acabou de falar. E só para concluir o que eu falava antes, então se casais que às vezes se veem de noite, de manhã, só um pouquinho por dia, às vezes já tem situações que eles acabam descobrindo defeitinhos ou qualidades a mais um no outro, e às vezes gera um atrito, e às vezes futuramente gera uma coisa muito pior no casamento. Então eu quero dizer que se esses casais já têm chance disso acontecer, a gente tem muito mais. Muito mais, tipo, é o que eu quero dizer, né? E aí eu quero aproveitar esse gancho de que a Laura falou, já entrando nessa parte de como a gente faz pra resolver isso. O que a gente faz pra resolver isso? Quais as situações na prática que eu e a Laura adotamos pra que a gente, de alguma forma, consiga consertar essa situação. Mais uma vez, cada casal é um casal, tem alguns princípios básicos num casamento. A gente não é tipo PhD em casamento, nós vamos fazer 6 anos de casados, mas são 6 anos que a gente tá vivendo essa rotina dia após dia. A gente já viu casais, uma quantidade de tempo muito menor que a nossa já acabar, e obviamente a gente já viu casais com uma quantidade infinitamente maior do que a nossa tá durando pra caraca. Eu, por exemplo, já fui numa bodas de diamante. Vocês já foram numa boda de diamante? Ela é mais do que a boda de ouro, galera. Então, tipo assim, ó. E eu quero fazer tipo uma pergunta e resposta aqui agora, até pra não ficar só nessa fala pra vocês. Eu quero saber como que tu percebe que tá na hora de a gente puxar o freio e reiniciar. Tem vários sinais, na verdade, que dá isso de tá afastado um do outro. A gente tem que ser sensível aos sinais e mudar, né? Porque tem gente que é sensível aos sinais e não muda, e isso é muito grave. E eu percebo que a gente tá muito assim quando fica algo muito frio, assim, dentro de casa, sabe? A gente pega e só senta e conversa sobre esse assunto, daí falta aqueles momentos de
de carinho, de abraço, de preocupação com o outro. A gente fica bem isolado, cada um no seu canto, sabe? Não significa que a gente tá gerando inimizade. Não. Mas a gente tá numa boa, fica conversando. Uma coisa, na verdade, fica uma coisa muito empresarial, né? Exatamente. Fica cada um no seu canto resolvendo as suas coisas da parte da empresa que precisa ser resolvida. E aí fica, tipo, como numa empresa mesmo. A gente gosta das pessoas que a gente trabalha junto, né? Quando eu trabalhava fora, eu gostava, mas eu não tinha nada além com essas pessoas. Eu não ia pra casa junto com elas, via filme junto com elas. Enfim, fica uma coisa muito fria, né? Quais os meios que tu usa que tu acredita que funciona pra poder resolver essa frieza que é gerada pela questão do trabalho e casamento junto? Aquecer, né, meus amigos? Aquecer. Não. Se tá frio, a gente faz o quê? Bota um aquecedor, coloca uma coberta. Não pode falar isso. Pode, não tem problema. Falar, a galera vai interpretar tudo errado isso aí. Não. Tendo a sensibilidade, detectando que a gente tá com esse problema, a primeira coisa é sentar, conversar e dizer, eu tô sentindo isso aqui. É se abrir um pro outro. Na verdade, casamento é diálogo, né, gente? Não tem como manter um relacionamento saudável se a gente não dialoga, se a gente não fala, se a gente não deixa o nosso cônjuge falar e expressar as ideias e os sentimentos deles de acordo com o assunto que a gente precisa pautar, né? Enfim. E é sentar, conversar, eu tô achando que tá assim, assado, tá um relacionamento muito empresarial, a gente tá muito frio dentro de casa, um com o outro. E aí sentar e realmente resolver junto o que a gente precisa resolver. O que a gente pode fazer pra mudar? Não, bora fazer as coisas que a gente gosta, passar tempo com o celular desligado, longe de rede social, Sim. porque querendo ou não, a gente trabalha. Eu e o Nathanael, né, quem trabalha com fotografia, ou com mídias sociais, ou com geral, mídias né? sociais, né? A nossa forma de divulgar o nosso trabalho é pela mídia social, né? Então não tem como a gente fugir disso. Mas tem como a gente tirar um domingo, tirar uma quarta-feira, desligar tudo, sentar ver uma série, conversar. E aí, como é que tu estás? O que tu estás sentindo? O que tu tens pensado sobre a vida fora a questão empresarial? Quais são os teus medos? É fazer uma comidinha que a gente gosta junto. Sim. Porque são coisas que criam laços entre um e outro, sabe? São essas coisas... Porque quando a gente vai casar, a única coisa que a gente quer é estar junto com a pessoa que a gente ama. É estar perto, é estar ouvindo a pessoa. Todo mundo passou essas fases de namoro que ligava, né? Na época que não tinha zap. A gente ligava, passava horas no telefone, ouvindo a pessoa, tentando entender a pessoa. E da mesma forma depois que a gente casa. Por que quando a gente casa a gente não faz mais isso? E nada a ver, sabe? Quanto mais a gente era namorado, quanto mais agora que a gente é casado, a gente tem que ter tempo exclusivo pra estar com a pessoa que a gente ama. Tem um esquema que fala sobre as linguagens do amor, né? O livro. Eu nunca li o livro, mas eu sei mais ou menos os conceitos. Tem pessoas que têm, né, esse esquema de tempo exclusivo, presente, enfim. Mas todas essas formas de amor, elas são importantes no relacionamento. Algumas pessoas, elas afloram mais para algum tipo de forma de demonstrar amor, de receber amor. Mas eu acredito que todas essas formas, elas precisam ser cultivadas no casamento, cada uma na medida necessária, né? Na minha perspectiva, quando eu percebo que a gente tá muito empresa e menos casamento, a Laura já deu um panorama muito bom a respeito disso, mas é quando a gente não tá mais fazendo coisas juntos que é sobre o nosso casamento. Exato. Mas a gente tá fazendo coisas juntos, porém sobre a empresa. E a gente passou, tipo, sei lá, 1-2 semanas fazendo coisas pra empresa. A gente tava fazendo coisas juntos. É coisas que a gente ama, mas não é coisa só nossas, que não envolve mais pessoas. Só nós, exatamente, né? não era coisa só nossas, envolvia mais pessoas. Foi quando eu acordei, era uma quinta-feira, umas quintas-feiras passadas desse vídeo que você tá assistindo. Aí eu acordei e pensei, cara, Laura, a gente tá muito afastado. A gente tá, tipo, tá muito afastado do outro. A gente tá... a gente tá na mesma casa, né? Fazendo tudo junto, mas afastado. Enfim, não é fisicamente afastado, mas... Vocês entenderam o que eu quis dizer. Sim. E, bom, vocês podem acreditar no que quiserem e tudo mais. Deus, na nossa vida, é sempre o principal. Seja na minha vida ou na vida da Luara. E quando a gente casou, a gente se uniu, se tornou um... Deus precisou e precisa e vai sempre ser o principal nas nossas vidas. Exato. Então, assim, não... Deus existe, Ele criou todas as coisas, você acreditando ou não. Então, no nosso casamento,
esse parâmetro vai sempre estar em primeiro lugar, sabe? Como que tá o nosso relacionamento individual com Deus e como que tá o nosso relacionamento junto com Deus. Então, por vezes, a gente acaba se deslumbrando com um monte de coisa e correndo atrás de um monte de coisa. Muitas coisas são vento e acaba que vai esfriando esse lance da nossa comunhão com Deus, vai esfriando. Quando começa a esfriar a comunhão com Deus, começa a esfriar todo o resto, todas as demais coisas. Se você nunca leu a Bíblia, mas uma passagem diz que se a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas. O que isso quer dizer? Quer dizer que se a gente não buscar Deus, as demais coisas não vão ser acrescentadas. Na verdade, eu tenho até uma teoria. Vai começar a ficar ruim pra caramba. E fica mesmo, gente. Então, quando a gente começa a distanciar de várias coisas que são um propósito na nossa vida, começa a esfriar muita coisa. Então, tipo assim, uma das coisas é esse reflexo no casamento. E, cara, graças a Deus, por vezes, assim, a gente sempre tá acordando e, mano, a gente precisa voltar, precisa reiniciar, vamos fazer algo junto. E, bom, fisicamente falando, na prática, nessa quinta-feira eu falei, olha, a gente tá... Meu Deus, estamos trampando pra caramba, estamos fazendo várias coisas. Vamos tirar um tempo pra nós. Naquela quinta-feira ali mesmo, a gente tirou um tempo pra gente ver filme, pra gente ter um tempo nosso, estudar e fazer coisas que a gente gosta. Porque o casamento não é sobre... Uma vez você vai sentir paixão, e isso é muito massa, e todo mundo vai passar por isso, ela vai vir, vai normal, voltar, natural, vai vir, vai né? voltar, às vezes esfria, mas o amor nunca pode esfriar. E amor não é uma coisa como a paixão, que tu sente aquela borboleta na barriga, e aquele negócio todo. Não, o amor é uma coisa que tu vai fazer uma escolha. É uma flor roxa. Não, Que nasce não continua. passando trouxa. Não, brincadeira, gente. É algo muito lindo, é um sentimento muito legal. Mas o amor, ele não deve ser só sentimento, né? Ele não deve ser só guiado por sentimentos. Na verdade, existe uma coisa que Hollywood colocou na nossa mente que fala que tu só ama uma pessoa se tu tá sentindo alguma coisa por ela, o coração batendo mais forte, a borboleta no estômago, como o Nael falou. Mas não, a maior definição de amor que existe é o amor de Deus por nós, né? E o que Jesus fez? Nos amou tanto que se entregou por nós. Ele deixou a sua vida e deu a sua vida em amor a nós, né? A Bíblia diz, né? Não existe amor maior do que dar a vida pelos seus amigos. E da mesma forma a gente com os nossos esposos, com as nossas esposas, enfim, com filhos. Com futuros, né? Com os futuros filhos, né? Mas ou futuros esposos, esposas também. Mas que a gente tá gravando pra um monte de noivo e noiva. Exatamente. E a mesma coisa, sabe? O nosso nível de amor aumenta pelas pessoas que a gente convive no nível que a gente morre por elas. Não digo morre no físico, mas na medida que a gente se entrega por elas. Abrir mão, né? Abrir mão de nós mesmos, do nosso desejo, das nossas vontades, pelas pessoas que a gente ama. Às vezes a gente deixa de falar de alguma forma que a gente sabe que vai deixar a pessoa chateada, ou deixa de fazer alguma coisa porque sabe que vai deixar a pessoa chateada, ou faz alguma coisa que a pessoa gosta, né? A gente tá com preguiça de ir lá fazer uma tapioca pra pessoa comer, mas a gente, não, eu vou porque eu amo essa pessoa e eu preciso me entregar por ela. E assim vai ser pro resto da vida, gente. Amor não é sentimento. Esqueçam o que as novelas da Globo, o que Hollywood colocou. Não existe. Amor não é só sentimento. Amor é dedicação. Amor é todo dia tu cultivar. Seja com o marido, seja com a esposa, seja com pai e mãe, vocês que moram com os pais, seja com os filhos. É dedicação, gente. O amor não tem como crescer se tu não se dedicar pelas pessoas que tu ama. E a paixão pela mesma pessoa, ela renasce vez após vez à medida que a gente começa a praticar essa lei. Amar. Amar, amar. Então o que a gente está falando aqui é uma perspectiva nossa, a gente não está dizendo que é o certo, que é o errado, mas é o que tem dado certo para nós. E a gente está contando para vocês a nossa experiência, que não é tão grande, mas também não é tão pequena. A gente tem uma vida de casado diferente de outras pessoas que têm um trabalho fora, vamos supor. A gente queria falar para vocês a respeito disso. Como conciliar trabalho juntamente com o serviço. E é justamente saber dividir. Primeiro de tudo, né? Saber separar. A gente tá falando sobre isso é por causa do trabalho, e a gente tá falando sobre isso e é por causa do nosso casamento. E sobretudo, independente de trabalho
ou independente de casamento. Eu devo amar as pessoas. Amor não é demais. Eu tenho que amar porque eu devo amar os casais que a gente fotografa, a minha esposa e o meu próximo, né? Então, bom, é só um briefing geral a respeito dessa ideia de como que é, né? Nossa experiência aqui, basicamente tô contando pra vocês como que é trabalhar junto e ainda assim sermos um casais. Algumas pessoas mandaram umas perguntinhas pra gente lá no nosso Instagram e a gente queria ler pra finalizar esse vídeo, esse podcast, lendo essas perguntas e respondendo e discutindo um pouco mais a respeito disso, das perguntas que mandaram pra gente. Vocês brigam ou discordam? KKK, KKKK. Bom, na verdade, eu sempre costumo brincar e dizer que a gente tem 2 tipos de conversa. É verdade. A reunião empresarial e a outra conversa é DR. E, cara, a gente precisa saber dividir quando que é DR, quando a gente tá discutindo relacionamento mesmo, e quando que a gente tá realmente tendo reunião empresarial. Porque quando a gente tem reunião empresarial, a Luara aponta os defeitos que eu tô tendo dentro da empresa, eu aponto os defeitos que a Luara tá tendo dentro da empresa, e só porque assim, a gente precisa dividir como uma forma de um apontar os defeitos do outro numa questão de melhoria, obviamente, e precisa dividir pra não levar aquele tipo, poxa, tu fez errado isso, vamos tentar melhorar. Não levar essa chamada de atenção, digamos, pra dentro do casamento. Tipo, mas, sabe, casamento, a gente tá casado, a gente se ama, a gente tem uma empresa, a gente precisa que tudo seja massa lá dentro. Então, a gente volta e meia discorda. Discorda bastante. Mas acho que brigar não. Discordar é normal, né? Mas acho que brigar a gente tem... Não sei, a gente não é de bater boca, né? Não. É bem tranquilo, assim, eu e a Laura. A gente trata mais na base do diálogo mesmo, digamos. Então, vocês brigam ou discordam. Vocês brigam ou discordam. Discordamos mais do que brigamos. Eu acho que a gente discorda e aí a gente conversa pra concordar. Tu ainda me ama? Mestre, tu sabes que eu ágape. Como vocês encontraram juntos a vocação de trabalho de vocês? Bom, na verdade, antes de casar, eu e o Natanael já fotografava casamento, ensaio de gestante, qualquer tipo de fotografia que me aparecia, eu fotografava. E aí, quando eu conheci a Luara, ela obviamente me acompanhou nessa trajetória, né, fotografando e tal. Quando a gente casou, ela ia nos casamentos, que eu e o Natanael era contratado, ela ia nos casamentos pra me ajudar. Desculpa. Ela ia nos casamentos pra me ajudar, enfim, com flash, com LED, montando os equipamentos, me dando uma ajuda no casamento e tal. E só porque a Luara sempre teve uma visão aguçada com relação à fotografia. Muitos casais já ouviram essa história. E ela teve uma determinada vez que a Luara falou: faz a foto daquele noivo ali, ó. A noiva tá com os pezinhos em cima dele, estavam descansando no final de um casamento e tal. E aí eu fiz a foto, tipo, pra mim não ficou nada a ver a foto, assim. Por quê? Porque a Luara tinha visto a foto, não eu. Então chegou um determinado casamento, eu simplesmente peguei a câmera na mão dela, larguei e falei assim, vai e fotografa. Beleza, eu já pulei um pouco a história, né? Eu tô falando disso quando a gente começou a fotografar, mas um pouco antes disso, quando a gente casou, eu acho que entrou a resposta dessa pergunta, quando a gente descobriu que a vocação acabou fundindo com o nosso casamento, porque quando a gente fez o nosso casamento, a gente simplesmente decidiu, a gente queria fazer parte disso mais vezes. Então, como eu já fotografava, veio a calhar, juntou as duas coisas, né? Tem mais um monte de coisa na história, mas um geralzão é basicamente isso. Próxima pergunta é: como ser organizado em horários? No caso, em casa. No caso, trabalhando em casa, né? Vai lá. Eu tenho uma teoria, mas responde tu o que tu acha. Tá. Como tu acha que ser organizado em casa? Olha, na verdade, uma das coisas mais importantes de tu ter é uma rotina estabelecida, né? Boa! Tipo, tu acordar... Tu ia falar isso? É uma coisa que eu acredito. Basicamente ter rotina, então, né? Tipo, tu acordar e tu já ter as tuas coisas meio que planejadas pro dia pra fazer. Tipo, a gente acorda, tá o horário, e precisa levantar da cama. Eu levanto um pouquinho depois do Natanael, geralmente, porque gosto de dormir um pouquinho mais. Enfim... Mas ele acorda, ele, né, faz as coisas que ele precisa fazer de manhã. Eu tenho uma rotina de manhã da casa, que eu costumo fazer, e eu pego pra trabalhar mais no período da tarde, assim. Quem fica mais focado de manhã na questão de trabalho, no computador, assim, com as fotos, é o Natanael. E a minha parte da rotina
de trabalho ela mais no período da tarde, porque de manhã eu gosto de adiantar as coisas da casa, lavar a louça, fazer comida, deixar as coisinhas prontas pra de tarde poder estar fazendo e pegando firme. Mas o mais importante, assim, de tu ter uma organização em casa com horários é tu ter a rotina estabelecida do que fazer e em que horários mais ou menos fazer. Claro, óbvio, não precisa ser uma coisa forçada, né? Porque senão se torna um pouco chato. Mas tu ter um panorama geral do que tu precisa fazer durante aquele dia, durante aquela semana e durante aquele mês ajuda bastante. Uma coisa que eu acredito também é que uma das pessoas precisa ser, pelo menos, um pouquinho regrado. Quando a Luara não estava em full time fotografando, como a gente está hoje, a Luara trabalhava fora, trabalhava numa confecção, e eu levava a Luara, ela pegava às 7 horas no serviço. Então eu levava ela cedinho e obviamente eu tinha que acordar junto. Se eu acordava já com ela, eu não voltava em casa e ia pra cama de novo. O dia já começava ali junto com a Luara. Então meu dia rendia porque eu acabava acordando com ela. Agora isso inverteu. Hoje a Luara tá em casa. Então assim, ó, se eu ficar na cama até tarde com a Luara... Todo mundo fica até tarde dormindo até... Obviamente, então, agora, se um de nós pelo menos acorda cedo, ou eu ou a Luara, na grande maioria das vezes eu acordo um pouco mais cedo, geralmente umas 6h55 eu acordo, faço meus procedimentos, minhas leituras, tiro meu momento sozinho ali e tal, e aí começa o meu dia, a Luara já meio que parece que ela acorda junto comigo, um pouco mais tarde, né, tipo, cerca de umas 8, 9 horas, a Luara já tá levantando e tá começando o dia dela. Eu acho que, como conciliar essa rotina em casa, né, como trabalhar em casa, como fazer isso, respondendo essa pergunta? Tem que ter, pelo menos, um pouco de organização. Tem que ter uma rotina. Não adianta você simplesmente... é muito importante, gente. Não adianta você simplesmente, amanhã vamos ver o que a gente faz. Não, é legal às vezes anotar, às vezes ter uma programação semanal. Bem importante. Porque isso te ajuda a bater as metas. E não tô dizendo meta empresarial, vender e tudo mais. Eu digo... E até a questão do nosso trabalho, ele é muito sobre a agenda, né? Sim, a gente tem agenda pra 2022, por exemplo. Tipo, a gente tem muita coisa, assim, muita agenda, muita coisa já estabelecida. Então a gente precisa ter uma organização em casa de uma agenda também fixa para poder estar entregando os nossos trabalhos em dia, tanto a parte de fotografia quanto a parte de material impresso também. Então precisa ter essa organização. Eu falo por mim, eu tenho estudado atualmente. Teve uma academia gringa que, por causa da pandemia, eles liberaram por 90 dias os cursos da academia inteira, free. Então, como é pago em dólar, é mais caro. Eu, pra não gastar grana pra caraca, tô me entregando com tudo e estudando pelo menos 2 horas por dia. Eu coloco um cronômetro e eu cronometro o tempo de estudo que eu tenho diariamente. O cronômetro não é pra mim ver quanto é que eu estudei, mas é simplesmente assim, ó, se bateu 1 hora e o estudo tá exaustivo, digamos, eu sei que eu ainda vou ter mais 1 hora. Mas... se eu já tô, estudando 2 horas e o estudo tá tão legal que nem vi a hora passar, eu sei que eu vou me limitar a 2 horas porque eu tenho mais coisas pra fazer. Uma das coisas boas também de tu trabalhar em casa, assim, é quando tu tá num ritmo muito acelerado, assim, com a cabeça muito cansada de coisa pra fazer, é tu poder ter essa liberdade não é irresponsabilidade, certo, pessoal? Não dá pra confundir responsabilidade com liberdade. Tu tens essa liberdade de, poxa, eu tô muito cansado, esgotado, a mente parece que tá pegando fogo, o olho tá ardendo de ficar na frente do computador. Tu pode parar uns 20 minutos, meia hora, 1 hora, levantar, leva o cachorro na rua pra fazer xixi, toma um café, se espreguiça, senta, descansa um pouco, lê alguma coisa, tira um pouco a mente daquilo ali e depois tu volta pro trabalho com a cabeça um pouco mais tranquila, né? Uma rotina de trabalho fora de casa, assim, tipo, em empresa tu não tens essa liberdade, tu tem que ficar ali focado, senão tu vai levar um gancho e pode perder o emprego, enfim. E a questão de trabalhar em casa é bom por causa disso, porque tu tens essa liberdade, poxa, eu tô muito esgotado, tô muito cansado. Então eu vou parar 10 minutos, meia hora, 1 hora, vou fazer outras coisas e depois eu volto pra trabalhar com a cabeça um pouco mais limpa. Isso é bem bom, assim, me ajuda bastante. Apesar de que trabalhar em casa é trabalhar. É trabalhar. Muita gente fala, trabalhar em casa, agora tem uma rotina mais de boa. Não, trabalhar. Trabalhar a mesma coisa. Se tu quiser ficar de boa algum dia, vai poder. Mas... se a tua organização estiver em dia. Exato. Tu não vai conseguir ficar de boa se tu estiver acordando sempre tarde. Não tô dizendo que acordar tarde é ruim. Sei lá, um guarda noturno, por exemplo... precisa dormir bastante, já não leva em consideração. O que eu quero dizer é que tem que ter
ter um mínimo de esforço, né? Tipo, tem um ditado que fala que Deus ajuda quem cedo madruga. Não necessariamente madruga às 6 horas da manhã, Sim. né? A madrugada de um guarda, por exemplo, é 10 da noite. Exatamente. Ele vai acordar 10 da noite pra começar a trabalhar. Então, só tô citando um exemplo aqui. Sim, é real, a gente precisa se esforçar pra conquistar as coisas que a gente quer, né, gente? Não dá pra ficar sentado com a bunda no sofá esperando que as coisas venham até ti como um passe de mágica, não é assim. Vamos lá com mais perguntas aqui pra gente concluir, porque isso tá ficando gigantesco. Como manter a paixão morando e trabalhando juntos? Isso aí a gente já falou, né? Bom, eu acho que a gente já respondeu, né? Eu acho que a paixão acaba se mantendo, renascendo cada vez mais, aumentando cada vez mais quando a gente começa a praticar o amor. Que nada tem a ver com sentir e tudo mais. Como não bater na cabeça do outro com um taco de beisebol na frente do cliente? Muita paciência, Senhor, me ajude. Não, eu acho que o único problema que a gente já teve na frente de cliente foi a Luara ter dado um desconto que a gente não tinha combinado. E aí, se ela falou, tá falado, entendeu? Tipo, como é que eu vou voltar atrás? Fazer o quê? Eu fiquei... A Luara... vamos fazer, portanto. Vamos fazer. Bem louco. Eu acho que foi só isso, mas... Não, mas assim, até na frente do... A gente só se briga bastante por foto, né? Que às vezes tá aquele pôr do sol incrível, daí um quer passar na frente do outro pra pegar a melhor imagem, enfim, acontece. Mas de brigar, não brigamos, não. Como manter a linha quando tem um atrito nas gravações? Ou no caso, nas fotografias? Nas fotografias, Eu acho que concentrar no trabalho. Bastante. Porque assim, ó, eu e a Luara... Bom, eu não sei, difícil... Eu tô tentando achar alguma situação aqui que a gente tenha tido esse problema, pra citar como exemplo aqui, mas... Não tô lembrando. Eu e a Luara a gente tem dificuldade de ter atrito quando tá trabalhando, que a gente tá ali fluindo muito e tal. Mas eu acho que se rolasse alguma coisa, se a gente se desentendesse alguma vez, eu acho que concentrar muito no trabalho, naquilo que a gente tá fazendo no momento, porque... Sim, pra não perder o foco, né? Por causa de qualquer briga, qualquer atrito, enfim. Então, tipo, a gente certifica de estar resolvido antes de ir pro trabalho. Tá tudo certo, tá massa. Porque a gente sabe que a gente tá massa um com o outro, resulta no trabalho que a gente tá fazendo. Exato. Então, mesmo se rolasse, eu acho que seria concentrar muito naquilo que tá exigindo o nosso foco no momento. Aquilo que a gente tá fazendo. Ou ela colocou aqui, ó, ou como evitar atritos. Acho que a forma de evitar atrito deu algum problema na hora, resolvemos depois em casa. Acho que na hora ali vamos trampar, vamos dar ali com força. Isso é muito importante, assim, até uma dica, assim, de modo geral de vida, né, pra casais, enfim. Não resolva nada com a cabeça quente, porque se você está com a cabeça quente, tenha certeza que nada será resolvido. Próxima pergunta é: ciúmes, já rolou? Gente, eu sou muito tranquila. Eu acho que eu também sou tranquila. Com relação a ciúme, eu sou muito tranquila. Eu sempre falo pra Laura, quando eu casei com ela, eu assumi um compromisso perante Deus, primeiramente. Exato. Depois um compromisso com ela e depois um compromisso com os 120 convidados que a gente fez questão de chamar pra testemunhar aquilo que a gente tava fazendo. E uma vez que eu tomei aquela decisão, não é pra voltar atrás. Então, da minha parte não rolou. Rolou da tua parte? Não, ciúme não rolou. A gente é bem tranquilo quanto a ciúme. Como fazer surpresa estando quase todo o tempo juntos? Eu tenho... É difícil. Cara, eu tenho... O Neo é muito esperto. Eu tenho essa pegada, esse negócio de pegar tudo no ar. Nojento. É punk, gente, fazer surpresa pra ele. Pra mim, não. Eu sou muito avoada. Pode estar falando na minha frente que vai fazer surpresa pra mim. Eu não pego. Então, pro Nael é mais fácil fazer surpresa pra mim do que eu fazer surpresa pro Natanael. Pra ele tem que ser uma coisa muito bem planejada e às vezes ele descobre. A Laura queria fazer uma surpresa pra mim de aniversário, festa de aniversário. E ela chegou em casa e a gente tava, sei lá, se preparando pra dormir e tal. E eu, que cheiro de balão. Senti cheiro de balão nela. E ela, tipo, como assim balão? E aí, era dia 14 de novembro, dia 15 de novembro foi minha festa de aniversário surpresa. E tinha balão lá. A Laura tava enchendo o balão. E o danado sentiu o cheiro do balão. No dia 14 de novembro. Mas, cara, cheiro de balão 2 horas depois que a pessoa enche o balão. E aí, a minha mente, na hora, já ficou tudo naquela programação ali, né? E a última, não é uma pergunta, mas como não amar aquele chocolate quente da Laura? Essa é quem é pro outro vídeo. É maravilhoso. Bom, agora a gente tem que passar a receita. Agora a gente queria finalizar esse vídeo aqui, porque já tá quase acabando o tempo da gravação. Sim, meu Deus. A gente queria finalizar esse vídeo falando... Eu quero falar 3 coisas que eu não gosto da Luara. 3 coisas que a gente gosta na Luara. E a Luara também vai falar de mim. Eu acho que, primeira coisa que eu não gosto... Eu e a Luara, a gente tem uma regra aqui em casa. Quer dizer, eu tenho essa regra. Não sei se a Luara segue muito. Mas se eu tô virado na cama, a gente tá dormindo, ok? Se eu tô virado pra minha esquerda, a Luara tem que me abraçar. Ok? Ela me abraça. Gente, se eu tô virado pra minha direita, eu abraço ela.
Me dói a coluna ficar A abraçada Luara, a noite inteira. não, ela tá nem aí pra essa regra que a gente criou. Então, tipo, essa é uma coisa que eu não gosto da Luara. Segunda coisa que eu não gosto da Luara, ela não aperta o creme dental embaixo. Ela aperta no meio. É terrível. É verdade, eu faço isso mesmo. É terrível, é terrível. Terceira coisa, joga pó de café na pia. Ah, mas o pó de café na pia, eu tenho uma teoria, ele ajuda. Tá, mas é uma teoria ou tu estudaste sobre isso? Estudei e é uma teoria que eu estudei. Mas quem te falou? Eu mesma me falei. Não, tá aí outra coisa, tá aí uma O coisa pó que eu não de gosto. café, ele passa no cano e ele vai, como ele é grossinho, ele vai tirando as impurezas junto. Tá, mas tu lês isso em algum lugar? Li, Tu tá? lês isso em algum lugar? Eu acho que eu vi em algum lugar, não Não, lembro. mas tu onde. acha que tu viu em algum lugar, não. Mas eu É, porque faço quando isso, tu gente, falasse- porque pra mim... É porque quando tu falasse eu achei mesmo que era... Mas eu acho que eu li em algum mas lugar é... mesmo. Tá, Tá, deu. coisas que tu não gosta de mim. Natanael deixa o cinto em cima da mesa. É um Claro. saco, Porque quando eu vou sair ele já tá ali. aquele cinto em cima da mesa. O Nael, eu não curto que ele... Esse guri é perfeito, não. Não tem nem o que falar. Não, mas tem bastante coisas que eu não gosto. Tanto Bastante, é só três, quanto coisas que eu hein? gosto. Sinto, mas tem um motivo, é porque Sim. na hora que eu vou sair ele já tá ali. Sim. Ele é extremamente... Como é que fala a palavra? Não faço ideia. Ixi, me fugiu a palavra. É porque não é verdade. Extremamente extremo. Ele é muito extremo. E isso me irrita muito. Cara, tem que ir profundo, entendeu? Não é só nessa questão de ir profundo. É... Em todas as coisas da vida dele, ele é extremo. Tem que se entregar. Tá, terceira coisa. E a Tu terceira... não gosta que eu seja extremo? E outra coisa, assim, que me incomoda um pouco é que o Nael é meio metido. Tudo que eu vou fazer, ele tem alguma coisa pra falar. Não é bom que o homem fique só. Então eu tô Aí- sempre junto, entendeu? É, na verdade, eu acho que o Natanael tem mais qualidade do que defeito. Ele é companheiro, Companheiro. muito companheiro. Ele também Tá tentando achar outra qualidade. Não existe! ele é companheiro e companheiro. Ele também é bem disponível pra ajudar quando a gente precisa, quando as pessoas precisam. E o Natanael, ele é muito criativo pra surpresas e pra coisas assim, isso é bem legal. Bom, é isso então, galera. Ah, as coisas que tu gosta de me dar falar? Coisa que eu gosto na Luara. Quando ela me abraça e cumpre aquela regrinha do abraço. Quando ela joga o pó de café no lixo. E eu também gosto que ela aperte o creme dental por baixo. Não, mas Mas é qualidade, Natanael, não eu acho que qualidade da Luara... Uma qualidade que eu acho massa na Luara é que ela é muito parceira. Topa várias aventuras, vários lugares que a gente vai fotografar, ela topa, ela é encarnadona, isso é uma coisa massa. Uma coisa que eu acho massa na Luara, uma qualidade que é massa, que a Luara é dedicada. E isso é uma coisa muito legal, porque, tipo, imagina se nós dois fôssemos só empresa, ou se nós dois fôssemos só casamento. Nós somos só casamento e só empresa. Mas, tipo, a Laura cuida muito bem das coisas da casa, divide muito bem as funções da casa comigo. Eu, às vezes, limpo esse quarto aqui. Nem sempre ele tá Às limpo. vezes. Mas a gente se ajuda de uma forma muito legal. Mas a Luara consegue fazer uma gestão sendo dona de casa, assim, de uma forma muito massa. E essa é uma qualidade muito massa. Ela é uma mulher virtuosa. Provérbios 31, leiam. E a Luara é muito simpática. Cara, essa é uma qualidade muito massa Que bom, nela. que bom. Ela é muito simpática, tanto comigo quanto com a galera. Nossa, é muito animal isso. Eu não tenho a simpatia tão brutal quanto a Laura tem. De, tipo, ela cativa todo mundo, tá nos casamentos, conversa com as mães, com as vó lá, tipo, como se fosse, sei lá, neta, filha das pessoas, entendeu? É muito massa. Essa é uma característica muito massa da Laura que eu amo pra caramba. Bom, galera, é basicamente isso. Esse Nossa, foi o nosso... Foi bem comprido, eu acho, gente. Podcast. Parabéns pra quem conseguiu ficar até o final. Esse foi o nosso podcast, videocast. Se você gostou, deixa um coração. Comenta aqui embaixo, comenta uma ideia de vídeo que vocês gostariam de ver a gente falando. A gente tá com essa ideia de fazer mais vídeos, comunicando mais com vocês, sejam vlogs, sejam vídeos falando da nossa experiência, não somente desse estilo Da que a parte gente... fotográfica da nossa vida, né? Não somente da parte fotográfica, mas da parte sentimental, talvez, também da parte fotográfica. Seja lá o que for, manda uma ideia aqui pra gente. A gente agradece vocês por ter assistido até aqui. Um abraço e... Tchau.